Bem, consegui reconectar, estou de novo ao vivo. Se você puder entrar para a gente tentar concluir. Oi, mas Pronto, aqui de volta, hein? voltamos, estamos de Opa, volta. Bom, acontece, né? Não tem. Ao vivo tudo acontece. perfeito. A Ana voltou também, seja bem-vinda, Ana Floriano. Seja bem-vinda, Diniz também Ana. entrou. Quem é que está solicitando aqui? Ok. Bom, nós estávamos falando então sobre o sentimento, a Dos pais sensação dos pais que são adotivos. adotivos, como lidar com essa situação de. é, eu acho que nem sabia que tinha essa questão do limite de 1 hora. Mas acho que não excedeu, não, Ah, Ana. Nós estávamos com 54 minutos, pelo que eu vi aqui. Mas, obrigada, enfim, Ana, pela informação. pode ser que seja isso. Liliane Ferreira 12 também acabou de entrar, seja bem-vinda. Obrigado por nos prestigiar aqui. Pode continuar, Beth, sobre o Tá. sentimento dos pais e como administrar isso. Isso, então, dentro do judiciário, né, que é algo que está se brigando muito para ter esse processo, desse olhar sistêmico na entrevista dos pais adotivos, para ele entender que, na verdade, não é ele que tem que precisar desse filho, né? É ele, é o filho, né, que precisa, o filho que precisa desses pais para se desenvolverem. Porque quando os pais vão com esse pensamento, eu vou ter um filho para mim como fosse uma posse, realmente, eles vão ser esses pais que vão tentar não falar para esse filho que ele é adotivo, vai buscar um filho muito parecido fisicamente com eles. Quando essa criança crescer, né, é o ele quando essa pessoa crescer, ela vai ter realmente essa questão de ciúme, de posse, como que eu cuidei de você, como se fosse uma dívida, né? Eu cuidei de você e agora você vai buscar os seus pais biológicos. Então, assim, significa que esses pais, eles não têm a maturidade suficiente para serem pais adotivos. Que eles têm que entender qual que é o papel do pai adotivo, né? Como eu disse anteriormente, até para quem está chegando agora, o pai adotivo, ele tem a função de fazer a manutenção dessa vida. Então, antes deles chegarem na vida dessa criança, chegaram esses pais que são os pais biológicos. Então, é preciso respeitar esse lugar desses pais. Então, os pais que têm essa maturidade de entender que essa criança realmente é um presente, né, na vida deles e que eles vão dar o seu melhor para formar um ser humano que possa, quando adulto, ajudar outras pessoas. E por que não ajudar a família de origem? Né? Eu acho que esse é um processo saudável, né? Um processo amoroso de pais adotivos que são maduros nesse processo de adoção. Então, quer dizer que é importante que os pais adotivos já tenham noção desde o começo que eles estão apenas fazendo um papel substituto, não, não terem aquele senso de apego exagerado, assim, terem a noção de que só estão lá para fazer um processo de manutenção. Isso mesmo. E, na verdade, até a questão do apego, até para os pais biológicos, é importante que eles trabalhem isso. Porque os pais têm que entender que o processo deles na vida dos filhos é de formar, é de educar e é de preparar para que eles possam ir para o mundo e serem pessoas adultos independentes. Então, quando o filho já está ali completando os seus 17, 18 anos, o pai tem que se mostrar de uma certa forma, né, em alguns aspectos, desnecessários, sabe? Para que esse filho possa ter a liberdade de se formar, de ir para o mundo, de trabalhar, de construir a sua família e saber que agora é o processo dele, né? É o processo. Então, os pais que são muito apegados aos filhos, essa família, ela vai trazer algumas disfunções, tá? Ou no presente ou futuramente, por exemplo, do filho casar e ter que acionar a mãe para dar opinião em alguma coisa,
sem lembrar que o processo da vida, a família de origem, eu sempre digo assim, família de origem é lugar de passagem. Você passa pela família de origem, se forma e vai para o mundo, vai construir a tua família. E quando você tem a sua família, ela é a sua prioridade naquele momento. Você ficar olhando para trás, para o pai, para a mãe, para os irmãos, você deixa de olhar para aquilo que mais necessita de você, que é a sua esposa ou o seu esposo, que são os seus filhos. Então, família de origem é lugar de passagem. Eu sempre dou para os meus Interessante essa pacientes o frase. exemplo, eu dou para os meus pacientes o exemplo da leoa, né? Do leão. Eles têm os filhos, eles cuidam. Ah, vai mexer com um leãozinho para você ver. Eles vão para cima. Eles cuidam, eles protegem, eles mostram a floresta, porque quando eles se tornam, né, adultos, eles vão embora para o mundo. Cada leão vai para um lugar, eles não voltam. Então, eles vão viver a vida deles. Os pais preparam para que eles possam ir para o mundo, né, e florir nesse mundo, e produzir nesse mundo, e oferecer para esse mundo a profissão que o pai, muitas vezes, e a mãe investiu ali numa faculdade, numa formação, para que ele possa ser um bom profissional, para que ele possa ser um bom pai, para que ele possa ser uma boa mãe. E aí esse filho, o que ele faz para esse pai, para essa mãe como gratidão, né? Porque não há dívida. Ele olha para esse pai, para essa mãe, tudo aquilo de bom que o pai e a mãe passou para eles vão passar para a próxima geração, né? E não tem alegria melhor para um avô e uma avó quando recebe um netinho e que olha para aquele neto e muitas vezes dá todo aquele carinho que ele hoje tem tempo, às vezes tem mais disposição até, né, até questão financeira, de cuidar daquele neto, coisa que talvez ele não teve tempo na juventude de cuidar daquele filho daquela forma. Então o neto acaba tendo para os avós essa compensação, né? De todo o sacrifício que esse pai e essa mãe fez para formar esse filho, e esse filho ir para o mundo e formar uma nova família. Então, o amor de vô e de vó, ele tem um poder muito grande, porque muitos deles fazem pelos netos uma compensação, aquilo que não conseguiu fazer pelos filhos. Tiveram Né? condição de fazer com os filhos. Exatamente. Legal. Então esse processo familiar é muito lindo. E quando a gente fala dessa questão, voltando um pouquinho dos ciclos, dessa questão do padrão, dessa questão do comportamento, não tem coisa melhor, né, para uma saúde mental de uma criança quando um avô e uma avó senta e vai contar a história do pai. Olha, seu pai quando era pequeno fazia isso, sua mãe fazia aquilo. Para essa criança é muito interessante. Ela fala, vô, como que era meu pai? Como que era minha mãe? O que eles faziam? E ali tem aquela convivência gostosa e vai se criando o que nessa criança, nessa família? Algo chamado memória afetiva, que é tudo aquilo que a gente vai acionar na nossa vida em todos os momentos. Por exemplo, eu estou aqui no Canadá, mas quando eu penso no Brasil, em algumas coisas, a minha mente, a minha memória afetiva, ela vai lá. Eu sinto o cheiro do café, eu sinto o cheiro do feijão, eu sinto o cheiro do cuidado. Né? Então, a memória afetiva ela é muito importante. É você compor essa memória, tá? A criança, porque ela vai usar isso na fase adulta, em todas as fases da vida dela. Muito jóia. Uma frase que muito me marcou é essa, né? Que a família de origem é uma família de passagem. É um lugar de muito interessante. O desafio de desapego não é só para os pais que são adotivos, inclusive os pais biológicos precisam ter como pais biológicos precisamos ter essa consciência de que os filhos são emprestados para a gente, né? Não são. Temos umas duas últimas perguntas para encerrarmos essa nossa conversa. A primeira é sobre ovelha negra. Qual é o conceito, qual é o sentido de ovelha negra dentro do sistema da constelação familiar? Então, a ovelha negra, né? Ela tem esse nome ovelha negra, que ela sai um pouco do senso comum que a gente fala que a ovelha negra é aquele que dá o BO, né? Aquelas pessoas que trazem grandes problemas para a família. Mas dentro de um olhar sistêmico, né? A ovelha negra é aquela pessoa que liberta o sistema. É aquela pessoa que olha para o sistema, a gente fala que são os buscadores. E eles são aquelas pessoas que vão denunciar, muitas vezes, aquilo que o sistema faz de abusivo, de destrutivo, né? Então, essas pessoas,
para ser uma ovelha negra da família, ela tem que ter muita força, porque ela vai experimentar o amor e a dor de ser essa ovelha negra. É aquela pessoa que vai quebrar um padrão, que vai olhar para aquilo e falar, não, mas espera aí, eu posso fazer diferente. E como? Um exemplo prático dizendo isso. Eu digo que a ovelha negra, por exemplo, ela é aquele, eu digo que é o tio rico, né? O tio rico da família. É aquela pessoa que olha para aquela família, para aquele padrão e fala, não, eu vou estudar um pouquinho mais. E ele começa a estudar. Aí a tia já começa a falar e está começando a ficar besta, está começando a falar difícil, já não está muito no meio de todo mundo, já fica um pouco mais isolado, porque ele está se formando. Já anda com outros amigos, que não são aqueles amigos que são ali do meio, ele já está buscando evoluir, sair daquela caixinha. O ovelha negra é aquele que eu digo que ele sai da caverna, né? É aquele que vai buscar, quando a gente fala do mito da caverna, ele vai buscar ver o que tem além daquele sistema familiar. E aí ele quebra o padrão. Então ele começa a estudar. Só que quando ele quebra esse padrão, que ele começa a ser diferente, ele sofre um pouco a exclusão, ele sofre o julgamento, ele passa a questão da validação. A família muitas vezes não valida, né? Ele vive ali uma solitude para poder quebrar isso. Só que quando ele consegue quebrar esse padrão, exemplo que eu disse aí, de estudar, de se formar, de avançar na vida, de se desenvolver, ele no início ele vai só, mas depois, quando ele consegue sair disso, ele não só conseguiu se curar, mas depois essa família vai olhar para ele meio que de longe e vai admirar. Talvez não vão falar para ele. Ele vai ser validado pelo mundo, pelo trabalho dele, pelos amigos, pela empresa. Ele vai ser validado pelas pessoas que ele atende. Muitas vezes o irmão, aquelas pessoas que estão ali, podem até ver um potencial, mas eles não vão falar. Tá? A maioria não fala. E quando ele se liberta, ele já está olhando, como eu disse, para os descendentes dele. Então, se ele estudou um pouquinho mais, os filhos dele vão estudar muito mais que ele. Por quê? Porque ele já fez o caminho. E aí os sobrinhos daquela linha da geração, dos ciclos, vão olhar para esse tio e vão querer o quê? Ir na casa do tio, vão querer ter as mesmas coisas que os primos, que são um pouquinho mais evoluídos, teve, tá? Então, assim, ele já começa a abrir um novo sistema. Quando você olha, pode perceber, a partir do Ovelha Negra, aquela família, ela teve ali uma mudança, como se fosse uma reprogramação. A partir dele... É que então tem um sentido um pouco diferente daquilo que é o senso comum. Pelo menos no meu conceito, a ovelha negra era aquele que não dava certo, que estava sempre para trás, que dava errado. No conceito da constelação familiar, é a pessoa que vai abrir novos caminhos. Você deu o exemplo aí do tio rico, da pessoa que estudou, da pessoa que emergiu de um contexto, de um passado triste, e começa a desbravar. E uma coisa interessante que você fala é a questão da validação pelas próximas gerações só, ou às vezes até por pessoas que não estão próximo, né? Exatamente. Então, na quebra do abuso, foi aquela pessoa que foi, denunciou o abuso, aí se ela tem uma filha menina, ela vai ter um cuidado melhor, ela já não vai deixar com outras pessoas, não vai ser negligente, tá? Se a questão financeira, a família sempre teve dívidas, ela olha para aquilo e fala, não, mas por que a gente tem que ficar nessa escassez? Ela começa a olhar para tudo aquilo, ela olha com respeito, com amor e entende que aquele é o processo daquela família, que não tem nada de errado, entre aspas. Aquela família funciona assim, mas ela se coloca num lugar em que ela quer fazer diferente, em que ela quer fazer, em que ela quer evoluir, né, em que ela quer buscar uma melhoria. E ela vai. E depois que quando ela está lá na frente, é essa pessoa que muitas vezes volta, assim como aquela questão do adotivo, para ajudar aqueles que ficaram. Lembra muito, muito a história do uma história muito usada nos filmes do herói, né? Que vai, sofre, passa dificuldades, depois volta para resgatar a sua história, o seu passado, como, entre aspas, o salvador. Interessante. Exatamente. Esse é o processo. Ser ovelha negra da família não é fácil, mas é possível. Então, muitas vezes, até para nós aí, terapeutas, quando você recebe um paciente dentro da sua clínica, é importante você olhar para ele, porque muitas vezes, sabe quem ele é? Ele é o buscador.
Ele é aquele que olhou para uma questão e falou, mas tem alguma coisa errada. Minha família é assim, assim, assim. E naquele momento, por conta da lealdade familiar, ele se culpa. Ele fica olhando para aquele, talvez ele acha que algumas coisas não estão certas nele. E aí ele vai na busca da terapia para tentar entender. Aí quando você olha, você diz para ele, você está num processo de evolução. A dor que você está sofrendo é a dor do crescimento. Quando alguém vai reclamar de um trabalho, eu estou num trabalho, esse trabalho está difícil, está me causando tais questões. Aí você olha com calma para esse trabalho. Será se não está na hora de você evoluir? Será se isso que está acontecendo não é uma força para que você saia desse trabalho e consiga alçar novos voos? A gente tem que ficar atento a tudo que acontece à nossa volta, porque tudo, muitas vezes, está colaborando para nosso desenvolvimento, para nossa evolução. Só que quando a gente está infantil, quando a gente não consegue olhar para isso, não está pronto ainda, a gente começa a se sentir como se fosse vítima daquilo, né? Então você pode realmente ser o autor da sua história e virar essa chave. E para isso você tem que ter um pouco de consciência, tem que buscar ajuda. Por isso que a gente fala que a saúde mental, ela é muito importante, assim como a saúde física. Começou as coisas ficarem meio fora do lugar aqui no coração, no sentimento, na cabeça, peça ajuda para você entender. Porque talvez você é a ovelha negra, que quando você tem essa consciência, você faz esse caminho com mais tranquilidade. Porque você sabe qual que é a sua missão. Isso se torna leve. Muito legal. Eu lembro de uma história de um primo que tínhamos na família, e ele, na verdade, isso me lembra duas figuras. Uma figura é desse primo, que ele foi um dos primeiros a ser próspero no meio da família, mas a partir de uma certa idade ele preferiu se mudar para ir, foi morar num lugar distante, onde não pudesse, onde ele não tivesse tanta influência, tanta cobrança, tanta exposição. Então me lembrei desse aspecto, me lembrei de uma imagem que eu vi esses dias na internet de um sujeito que ele tinha uma loja, acho que é no Médio Oriente, e ele entregava para todas as pessoas, vendia fiado, emprestado. Aí chegou a pandemia, ninguém conseguiu pagar, e essa foto mostra as prateleiras vazias e ele falido. Aí eu me lembrei dessa história desse primo. E me lembrei também de uma história que é muito comum, que é muito contada de Jesus, né, que fala que nenhum profeta tem honra na sua própria terra, né? Então, é interessante esse novo conceito, essa nova visão de ovelha negra, como ela é retratada dentro da constelação familiar, porque até então a visão que eu tinha de ovelha negra era realmente daquela pessoa que só dava BO, só dá BO e ia BO até o final da vida, né? Uhum. Não. E tem até, quando a gente fala da questão do pertencimento à lealdade, você pode observar. Tem pessoas que, como essa questão da lealdade é importante, e quando o Ovelha Negra, a questão da lealdade é um dos primeiros, né, dessa lealdade que, dizendo assim que não é tão positiva, ele é o primeiro a quebrar isso, ele precisa quebrar isso ali mesmo, com toda a força, porque se ele não fizer isso, ele volta para essa família, porque ele vai buscar o pertencimento, a validação. Pode perceber um jogador, quando ele fica famoso, que ele ganha muito dinheiro e que ele vai morar muitas vezes em locais maravilhosos, mas ele está lá e ele volta muitas vezes lá na comunidade para querer salvar todos os amigos. O que acontece é como se ele não se sentisse pertencente agora àquele novo ciclo social dele. Ele volta nessa comunidade para estar com esses amigos e demora 1, 2 anos, ele está lá morando de novo, no mesmo lugar. Obrigado, Tonica, pela palavra aí. Ela disse aqui muita sabedoria, realmente. Obrigada. Bom, o nosso... Pode falar. Então, trazendo essa questão dessa lealdade, então é muito importante você observar no seu comportamento o que você tem da sua família que você percebe que é destrutivo, o que você copia do seu pai, da sua mãe, que você fala, opa, peraí, eu preciso quebrar isso, porque isso não está sendo bacana na minha vida, isso não está me fazendo desenvolver, né? E olhar pelo
lado positivo, tudo aquilo que eu olho, que eu julgo, que eu acho que não é legal, eu com muito respeito. Deixo com meu pai, com a minha mãe, agora eu faço diferente. Eu uso esses exemplos para que eu possa fazer diferente, para que eu possa evoluir, porque essa é o processo da evolução do sistema. Eu preciso evoluir, meu sistema precisa evoluir. Quem vem de mim precisa estar evoluído. Se você estudou, o seu filho tem que estudar muito mais. Então, por isso que não tem coerência de um pai que estuda, que fala 2, 3 idiomas, o filho não fala nenhum. Né? Porque ele já fez o caminho. Isso é uma coisa que vai ser natural, vai ser passado natural, né? Para esse filho que vem chegando nessa família. Então, buscar a evolução desse sistema é você começar a buscar se evoluir. E quando a gente fala de sistema, todos estão conectados. Quando um se move dentro, como, né? Quando uma engrenagem, quando um se move dentro do sistema, não precisa você falar, há uma ressonância. Todos vão mover-se em volta. Muito Quando um legal. quando um filho mora perto da mãe, a mãe está todo mundo ali pertinho. Quando um irmão mora um pouquinho mais longe, pode perceber. Daqui 2, 3 anos, o outro irmão também sai e vai. E ele Vai começa atrás. um efeito em cadeia. De repente, está cada irmão assim, morando em um lugar, em um país, né? A família continua com a família de origem, mas agora cada um está construindo a sua família, a sua história, o Própria seu nova legado. história. Exatamente. O Diniz acaba de dizer aí, como imigrante, sou uma ovelha negra. O Diniz mora aí junto, mora no Canadá também. Ele vai ser uma das pessoas que também será convidada para uma das nossas lives. E ele está dizendo, como imigrante, eu sou a ovelha negra da família. Legal. Última pergunta, então, para nós encerrarmos, que já estamos aí com 20 minutos. Quais são as chances de um funcionário proveniente de uma família desestruturada dar mais ou menos trabalho na empresa? E como o RH deve lidar com esse tipo de situações? Então, olha, tem grande chance. Porque, assim, a nossa família é esse primeiro núcleo onde a gente absorve as informações, os comportamentos. E quando a gente vai para um segundo núcleo, né, que é a escola e depois a empresa, né, então existe também a constelação que olha para as empresas, para o sistema das empresas. Então, quando você entra nessa empresa e você não tem uma maturidade de estar lá, quando você olhar para o teu superior, inconsciente, você vai estar cobrando desse superior, dessa empresa, aquilo que você teria que cobrar da sua família. Então, dentro dessa empresa, você vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, não sei se você já conhece pessoas assim, eu estou aqui, há uns 3 anos e não me dão promoção. Chegou uma pessoa agora e já passou na frente. Aquela pessoa que acaba se revoltando e coloca a culpa muitas vezes dentro daquela empresa, mas aí você pergunta, o que você fez para evoluir dentro dessa empresa? Como é que foi sua criação? Seu pai, sua mãe colocou você para estudar, para poder buscar, para você ser, sabe, você olhar para você e ser responsável pelo teu desenvolvimento? Aí a pessoa fica cobrando da empresa como se estivesse cobrando da família. Isso é bem interessante. Quando o chefe pede alguma coisa, já acha que é perseguição. Porque inconsciente olha para o chefe como se estivesse olhando para o pai e para a mãe. Né? Tem muitos funcionários também, e quando a gente olha essa questão da empresa, da falta da responsabilidade, falta muitas vezes na empresa e não está nem aí, acha que a empresa tem que pagar, tem que fazer tudo por ele. Por quê? Porque dentro da família ele não buscou essa autonomia. Então, quando ele chega na empresa, ele quer que a empresa carregue ele nos braços, muitas vezes, como a família fez. Então, é muito difícil. Aqueles funcionários que têm dificuldade de obedecer regras dentro da família, nossa, que chega nos lugares e se deixar, vai mudando tudo do lugar, sem observar e respeitar quem chegou antes, quem construiu aquilo, sem respeitar uma hierarquia. Você chegou agora na fila, calma. Tem pessoas que chegaram antes. Aprenda com ela. Dizia Clarice Lispector, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? É importante, quando você consegue ter aquelas leis que eu disse, né, anteriormente, bem clara dentro de você, no sentido de que eu vou olhar para isso, eu vou ter um olhar sistêmico, você chega no lugar, você se coloca no teu lugar.
Eu acabei de chegar agora. Eu posso ter o conhecimento que for, mas quem construiu essa empresa não fui eu. Eu estou aqui para agregar. E agregar é respeitar quem chegou antes. Então, tem muitas empresas que fazem um processo de integração, que é assim, pegar aquela pessoa que tem mais experiência para demonstrar como que a empresa funciona, para mostrar como são os processos, né? Quando a empresa faz isso, ela valida aquele que está lá há mais tempo. E ela também acolhe aquele que está chegando, dizendo, você é bem-vindo aqui. O que você traz irá fazer com que a gente cresça, né? Porque talvez você traz um olhar de tecnologia, de avanço, que ainda a gente não tem. Mas quando essa pessoa chega sabendo onde é esse lugar, ela vai ter uma convivência maravilhosa. Ela vai ser aquela pessoa que ela vai agregar. Os mais velhos vão respeitar, vão acolher, vão dar espaço, vão pedir auxílio, opinião. Agora, quando a pessoa chegando, a tendência é o quê? Ela ter problemas como perseguição, as pessoas não vão aceitar a forma como que ela chega, porque ela não está respeitando. Então, assim, pessoas que têm questões disfuncionais na família, muitas vezes, ocasiona, assim, dentro das empresas, muitas questões, muitos conflitos, fofocas, não entende o processo do que é a ética, né? Então, assim, é importante ter empresas hoje que no processo de admissão fazem testes, né? Para poder verificar aí como que é esse profissional. Porque a gente fala assim, né? Que muitas vezes você é admitido, entra na empresa pela sua competência, pelas suas questões técnicas. Isso é fato. Mas você muitas vezes é mandado embora por questões de comportamento. Não sabe trabalhar em grupo, não sabe respeitar a opinião do outro. Então, assim, é bem complicado. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a pessoa falava assim, essa daqui é minha mesa, né? Aqui mexeu na minha mesa. E eu sempre tive esse conceito, assim, a mesa que é minha é que está na minha casa. Aqui é tudo emprestado, né? Aqui é tudo emprestado, eu não sou a dona da empresa. Então assim, nunca me apeguei muito a essas coisas. E com esse olhar de evolução, eu evitava conflitos. Então, aquilo que as pessoas brigavam, para mim, tanto faz, porque para mim aquilo não era a alma do negócio. A alma do negócio era outra coisa. E aquilo que eu sempre digo, do Ovelha Negra, né? Ele é uma pessoa direcionada. Ele não quer briga com ninguém, ele sabe o que ele quer. Porque eu sempre falo assim, quem não tem objetivo, trabalha para quem tem. Então, quando você entra numa empresa, você sabe qual é o seu lugar, qual é o objetivo. Você sabe até o tempo que você vai ficar lá. Muitas vezes você entra porque você quer adquirir uma experiência, porque você precisa, né, de ter aquele know-how da empresa. Então, você entra, fica um tempo, mas você sabe que após, né, você já vai galgar, já vai buscar a concorrente, né, que está acima. Você vai buscar estar na outra empresa. Você é uma pessoa visionária. Então, pessoas assim são leves, né? Quando sai da empresa, não tem dívida com a empresa, porque estava lá, executou um bom trabalho. São pessoas que nem colocam muitas vezes a empresa em processos judiciais, porque para ela está tudo certo, houve uma troca equilibrada. Ela vai para um outro emprego e porta se abre. E se ela precisar voltar ao emprego anterior, ela é bem recebida. Então, é muito importante ter esse olhar de evolução para a vida e buscar cada dia ser melhor para você e para o mundo. Que legal. Muito legal. Obrigado, Beth. O papo está bom, mas o nosso horário avança e acredito que conseguimos atingir os objetivos da nossa conversa. Só deixa ver se tem aqui alguma pergunta de algum dos nossos das pessoas que estão nos assistindo, dos nossos seguidores. Acredito que não. Boa noite, Lília Ferreira 12. Nos cumprimentou, a Tonica, Antônia Leonora lá do Sul, Diniz Miguel. Então, acredito que conseguimos trabalhar os assuntos que trouxemos aqui. Foi uma pena. Obrigada. Show de bola, parabéns. Obrigado, Ana Floriano, por nos prestigiar aqui. Obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite, Beth, e por ter agregado à nossa audiência essa sabedoria, essa sapiência, esse... Boa noite, Vera Rufino. Denise, obrigado também por você ter estado aqui e pelas palavras aí de encorajamento. Espero que seja apenas a primeira e tenhamos outras oportunidades de beber dessa fonte rica
que é a constelação familiar, que ainda tem muito para mostrar, muito para penetrar nos espaços e contribuir com tudo aquilo que ela tem de riqueza. Tá certo? Obrigado, Tonica, e obrigado a cada um dos participantes. Deixo esses últimos momentos para você se direcionar ao público, dizer as últimas palavras, com você a palavra de novo. Então, eu quero agradecer a cada uma que participou, que esteve aqui conosco durante esse momento, né? Ouvindo, né, e tendo essa troca aí de informações, que isso sirva para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, que você saiba que você é especial, que você está aqui nessa vida, porque você tem uma missão a cumprir, primeiro dentro do teu sistema familiar. Então é importante você perguntar, quem sou eu aqui? Qual que é o meu papel? Eu sou quem? O guardião, aquele que vai se desenvolver, né? Então buscar saber quem é você. Porque quando você sabe quem é você dentro do seu sistema familiar, você consegue saber qual que é o seu lugar no mundo. E tem lugar para todo mundo, tá? Então, assim, caso vocês necessitem de apoio, né, na terapia, eu estou aqui à disposição, o doutor Ezequiel também, com um trabalho belíssimo aí, nós esperamos por vocês, e é isso. Muito obrigada de coração. Obrigado, Beth, e obrigado a toda a audiência. Nos vemos, então, para aqueles que forem comparecer na próxima live na semana que vem. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.